É chegada a hora de se entregar. Os trabalhos te esperam, é hora de caminhar. Na seara do Cristo, não adianta vacilar. Pois quem se apaixona é difícil renunciar. Vamos nos entregar como Cristo fez, com amor e olhar sereno. Chegou a nossa vez. Ele nos preparou e condições Ele provê. Não se importa, renova a vida de quem não o tem. É chegada a hora de se entregar. Os trabalhos te esperam, é hora de caminhar. Na seara do Cristo, não adianta vacilar. Pois quem se apaixona é difícil renunciar. Vamos nos entregar como Cristo fez, com amor e olhar sereno. Chegou a nossa vez. Ele nos preparou e condições Ele provê. Não se importa, renova a vida de quem não o tem. Não se importa, renova a vida de quem não o tem. Divino Mestre Jesus, a tua bênção recaia sobre todos nós, que somos necessitados do teu amor. Mesmo que o Senhor não nos abandona um segundo, mas estamos sempre a te buscar, porque nos sentimos mais protegidos, mais amados, mais confiantes. E ouvir sobre os vossos ensinamentos é muito importante, porque nos faz lembrar quantas coisas, quantos sentimentos devemos nos livrar, retirando do nosso eu espiritual a incompreensão, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, da cegueira espiritual que tanto tem atrapalhado o nosso progresso. Ouvir as palestras, os estudos, as conversas sadias nos faz refletir, toca a nossa sensibilidade e nos mostra a importância de exercermos as ferramentas da bondade, da justiça divina, do amor sublimado, da conduta reta, ajudando o nosso espírito a voltar para a luz bendita e da paz que tanto buscamos, mas que é preciso fazer a nossa parte para alcançá-la. Que esses encontros, Senhor, e as palavras ditas que ouvimos encontrem o nosso campo fértil, para que as sementes possam ser fortes para enfrentar todas as adversidades que tivermos que passar. Porque com certeza em algum momento irá chegar para cada um de nós. E com teu amparo possamos estar fortalecidos para enfrentá-los.
Obrigada, querido Jesus, por não desistir de nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura dessa noite está em Efésios, capítulo 4, versículo 29 ao 32. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãos, para quem eu não vi anteriormente. Nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Linda passagem, né, que nosso irmão leu para nós, né, de que nossa boca não sai nenhuma palavra ruim, né, que magoe os nossos irmãos, mas que possamos estar, né, cada dia mais fraternos para com os nossos irmãos, perdoando uns aos outros, né, tendo palavras boas, né, levando o amor sempre, né, o amor que seja o elo que nos une, né. Então, esse capítulo já iniciou, né, com Alcineia, depois Ione, e hoje nós vamos ver, né, vamos estudar sobre as instruções dos Espíritos. E, inicialmente, né, nós vimos neste capítulo que o sofrimento, ele não purifica ninguém, né? Ele não eleva o homem a planos mais altos, né? O que faz é a forma que torna o homem melhor, é a forma, né, como ele aceita e reage às atribulações da vida na Terra. As aflições, os sofrimentos fazem parte do viver do espírito mais animalizado, né, do que os espíritos angélicos, né, pela sua imperfeição, ainda preso aos valores materiais e aos instintos. Todos os que vivem, né, em mundos de provas e expiações passam pela dor e pelo sofrimento. A dor os sofrimentos vão nos burilar o caráter, né, vão nos fazer refletir, né, vamos estar resgatando. E, né, nós temos no mundo de provas e expiações, né, os espíritos que estão muito mais desenvolvidos intelectualmente do que moralmente. Vimos também, né, anteriormente, que se sofremos, né, é por ignorância ou rebeldia às leis divinas, né, seja nesta vida ou em vidas anteriores. Fomos criados, né, para a felicidade plena. No entanto, só conheceremos essa felicidade, né, quando formos espíritos perfeitos. Então, para que isso ocorra, para que haja essa transformação desses espíritos imperfeitos que somos em espíritos perfeitos, né, temos necessidade de várias e sucessivas reencarnações, né, experiências encarnatórias, através das quais vamos nos depurando, vamos nos burilando, né? O reajuste que se dá por meio das provas, dos sofrimentos, das dores, né? E forma pela qual as vivenciamos, ou, né, através do amor, né? Que quando não aprendemos através do amor, através da dor. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, o Chico Xavier, ele nos diz que não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer
extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então, as lições, né, os sofrimentos, eles são toda aprendizagem para o nosso espírito, né? Nada é por acaso, né? São necessidades de cada um de nós, né? Por isso cada um tem o seu sofrer. Então, iniciaremos as instruções dos espíritos e vamos ver primeiro a mensagem do espírito de Lacordaire, Rádio 1863, sobre bem e mal sofrer. Então, nessa mensagem, né, ele nos diz, só um minutinho, deixa eu seguir aqui. Ele diz que a maneira como o espírito vive, essas naturais atribulações é que faz a diferença. Daí o bem sofrer e o mal sofrer. Depende da forma como vamos encarar. Então, iniciando aqui a mensagem, ele nos diz: quando o Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Por quê? Porque todos nós que aqui estamos, né, na Terra, a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, essas provas, essas expiações são necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, todos que aqui estão vão passar por dores e sofrimentos, uns mais, outros menos. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, o desânimo como ele nos diz, é uma falta, porque é falta de confiança na justiça divina, na bondade do nosso Pai, né? Então, nós temos que suportar bem as provas, passar bem por elas, ou como ele nos diz, bem sofrer, para que consigamos, né, superar aquelas dificuldades. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, nós sabemos que nós não estamos sós, né? Estamos acompanhados, né, por nosso anjo de guarda, pelos amigos espirituais. O Senhor nunca nos abandona. Então, a prece, ela nos fortalece, nos ajuda a passar. Mas é necessário que tenhamos uma fé robusta, uma fé firme, que tenhamos confiança nas leis divinas, que tenhamos confiança em nosso Pai, né, para que a gente, na bondade de Deus, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às provas, como a pena, como a recompensa, o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações, né? Então, as provas bem suportadas são aquelas que fazem a pessoa crescer, né? Que servem de aprendizado, né? Nos fazem refletir, né? Nos trazem transformações interiores, né? De modo geral, o homem já percebeu que as aflições do viver na Terra são proporcionais ao que ele pode suportar, como vemos em ditados antigos e populares. Então, Deus nunca dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. E temos até uns ditados antigos que falam, né? Deus dá o frio conforme a coberta. O fardo é proporcional às forças. Ele nunca vai nos dar um fardo maior. Por quê? Porque na lei divina, a lei divina é a lei de amor. Não há um sofrimento
pelo sofrimento, né? Não é o olho por olho, dente por dente. Não é a vingança, né? Os sofrimentos, as atribulações próprias da terra devem libertar o espírito de suas mazelas espirituais, oferecendo lições a serem apreendidas pelo raciocínio e pela sensibilidade, a fim de que ocorram mudanças internas no desenvolvimento das qualificações divinas que todos trazem em si. Então, essas tribulações, essas dores, esses sofrimentos vão nos proporcionar o quê? Um crescimento interior, se bem, né, sofrermos, né, se tivermos a confiança, né, no nosso Pai, na bondade divina, e soubermos suportá-las. Lógico, ninguém gosta de sofrer, né, todo mundo, né, mas a gente tendo a confiança, saber que nada ocorre por acaso, que o Senhor está junto de nós, né, que aquilo é necessário, né, para o nosso aprendizado, nos fortalece, né, e nos faz passar pelas provas melhores. Se tem de servir de instrumento de evolução, necessário que ocorra quando o espírito imortal tenha condições intelectuais e morais para aproveitá-los. Então, só passaremos por determinadas provas quando tivermos condições intelectuais e morais para aproveitar esse aprendizado. E aí, voltando aqui, ele nos diz: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso do campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria, e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta luta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que no combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Então, ele nos diz que os sofrimentos morais, né, são muito mais difíceis de serem suportados do que, né, esses sofrimentos físicos, né, aquele que nos fere o coração. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa justificação: fui o mais forte. Então, quando nós conseguimos, né, é tão bom quando a gente consegue passar pelas nossas mazelas, pelas nossas dores, né? Às vezes a gente se sente mais fortalecido realmente, né? Sofremos, mas com a bondade de Deus, né, com o apoio do nosso Pai, nós conseguimos passar e a gente se sente mais fortalecido, né, para a vida. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurado os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Né? Então, bem-aventurados os aflitos, né, aqueles que tiverem, né, que bem, né, passarem pelas suas provas. E assim nós vamos para a segunda mensagem, que é a mensagem do Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho, Paris, de 1863, que vai nos falar sobre o mal e o remédio. Essa mensagem de Santo Agostinho, ela é uma mensagem assim bem firme, né, bem resoluta de Santo Agostinho. E nessa mensagem, ele conclama o homem a ver a realidade do espírito sujeita à reencarnação na Terra, mundo de provas e expiações. Usa ele, né, ele fala assim com frases bem contundentes, né, e realistas, a fim
de relembrar aos homens sua condição de imperfeição e rebeldia, que os impele a viver em um mundo onde a dor, o sofrimento, as dificuldades e os obstáculos são o remédio para os seus males. Aí ele nos diz também que não devemos, né, e nem podemos, né, querer, né, passar por uma existência na Terra sem essa alegria, só de alegrias, né, com alegrias constantes. Visto que, se assim fora, nós permaneceríamos estacionados nos prazeres e valores materiais, sem conhecer a felicidade que nos espera e do qual já usufruímos em determinadas situações e com determinadas pessoas. Essa ânsia de felicidade que todos temos dentro de nós reflete a certeza de nosso destino. Todos nós temos, né, dentro de nós essa ânsia de felicidade. Todos nós desejamos ser felizes e conseguiremos, né, atingir essa felicidade no dia que nós formos, né, espíritos perfeitos. Quando evoluirmos moralmente, né, quando sairmos desse mundo de provas e expiações para o mundo mais ditoso. E então ele nos diz, Santo Agostinho, será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Sabemos que não, né? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. Por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, ele nos diz que este mundo não é um mundo em que teremos, né, um paraíso de delícias, que não viemos aqui a passeio, né? Mas será um mundo de dores, né, em que teremos que passar por provas essas necessárias para que possamos nos aprimorar, para que possamos evoluir, né? E ele nos diz que temos que agradecer a oportunidade que estamos tendo, né, na encarnação de passar por essas provas. E que possamos, né, pedir ao nosso Pai forças para que a gente possa passar bem por elas. Nunca para afastar as nossas provas, mas que tenhamos forças suficientes, né, para passar o apoio necessário. E aí ele continua, ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude, ventura os vossos dias? Quer dizer, reconheceremos o nosso Senhor apenas quando tudo estiver correndo bem, né? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Aí, da outra lado, ele nos diz: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos afortunados da terra. Porque se mais sofremos é porque temos condições de passar nessa encarnação por essas provas, né? Que, como nós vimos, não existe, né? Deus nunca nos dá uma prova maior. Então, ele quer nos dizer que seremos bem-aventurados, né, já na terra, se soubermos bem sofrer as aflições desse viver, porque o choro não será de revolta, de desespero, de desânimo, né, mas de alegria pela liberação das impurezas perispirituais e espirituais, por estarmos liberando as nossas impurezas, essas nossas mazelas, esses nossos vícios, né? Esses nossos erros.
Ele também, né, vai nos dizer, né, que quando o espírito vem para a Terra, né, quando ele está na pátria espiritual, né, ele pede, né, que ele passe por essas provas, achando que ele vai ter condições de bem suportá-las aqui na Terra. Como desencarnados, quando parai-vos no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Então, quando na parte espiritual, nos achávamos fortes o suficiente para suportarmos as provas, para vencê-las, né, para que pudéssemos, né, nos adiantar. Por que agora murmurar? Né? Porque a gente sabe que quando a gente fica murmurando, se lamentando, né, a prova não foi bem vencida, né? A prova não foi vencida, teremos que repeti-la. Vós que pedistes a riqueza e a glória, queris sustentar luta com a tentação e vencê-la. Então, quando pedimos, né, a prova da riqueza, né, era para quê? Para vencê-la, para ter, né, como ele nos diz aqui, lutar, né, com a tentação e vencê-la, porque a riqueza nos é dada para que possamos estar, né, levando o bem ao nosso próximo, não para só nos favorecer. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. Então, se pedimos dores, né, se pedimos essas lutas, né, porque sabíamos que poderíamos suportá-la, né, que seria maior a vitória. Aí ele nos diz que ele nos dá um remédio infalível para aliviar, né, os nossos sofrimentos. E que remédio infalível seria esse? Só um é infalível: a fé, o apelo aos céus, céu, né? A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Então, Santo Agostinho nos diz que através da fé, né, a fé seria o remédio infalível para nós vencermos as nossas dores. Acreditarmos sempre, termos fé na bondade divina, termos fé, né, nas leis divinas. Esse seria, né, o remédio para nós passarmos bem pelos nossos sofrimentos. O Senhor apôs o seu seio em todos os que nele creem, quer dizer, ele pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá, né? A fé transporta montanhas, ou seja, as montanhas das nossas dificuldades, né? Se nos apoiarmos, né, no nosso Pai, né, teremos fé, se tivermos a fé, né, uma fé robusta, uma fé sincera, não uma fé vacilante, mas uma fé firme, né, conseguiremos passar pelos nossos sofrimentos terrenos, né, e assim sairmos vencedores, né, sairmos vitoriosos da nossa encarnação. E aí ele continua: os momentos dos mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam as suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então, é o bem sofrer também, né? E a fé sendo o remédio seguro para aliviar os nossos sofrimentos. A outra mensagem, né, é do espírito de François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, 1863. E ele vai nos falar que a felicidade não é deste mundo. Nós vemos, né, no livro dos Espíritos,
Na questão 920, Kardec pergunta: o homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? E os espíritos respondem que não, uma vez que a vida lhes foi dada como prova ou expiação. Mas depende do homem aumentar seus males, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. E na 921, também ele pergunta, ele fala: concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada. Então, aí ele será completamente feliz quando a humanidade estiver transformada, ou seja, quando não tivermos mais os nossos vícios, né, o egoísmo, o orgulho. Mas, ele pergunta, à espera disso, cada um pode se garantir numa felicidade relativa? E ele fala: o mais frequentemente, a resposta: o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Então, o homem é o responsável pela sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Então, né, se estivermos, né, seguindo as leis divinas, a felicidade relativa, a felicidade que podemos ter nesse planeta, né, de provas e expiações, teremos, né, e aumentaremos, né, teremos mais dores e sofrimentos quando nos afastarmos da lei divina. E aqui nessa mensagem, ele vai nos falar, né, ele vai nos iniciar, né, nos falando, né, que a falta de felicidade é uma queixa geral, todos se queixam, ninguém, todos, né, que estão encarnados aqui no mundo de provas e expiações, aqui na Terra, todos nós sofremos, né, sejam ricos ou pobres, ou sadios ou doentes, todos nós temos a nossa cota de sofrimento. E ele começa falando: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais: nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, quer dizer, a riqueza, o poder, a juventude, né, asseguram, né, se reunidas essas três, mesmo assim, né, não teria essas condições, né, isso não é condição para que a felicidade ocorra. Nem mesmo reunir essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, seja de uma maneira ou de outra, né, cada um tem a sua cota de sofrimento, cada um tem a sua amargura, cada um tem a sua dor, né, mas todo mundo, né, todos nós sofremos de alguma forma. Ninguém é totalmente feliz, né, no nosso planeta, né, no nosso mundo de provas e expiações, que é a Terra, né? Que nós sabemos que no mundo de provas e expiações, o mal prevalece. Então, né, não tem como ter essa felicidade plena. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidos da fortuna. Então, ele diz que não deveria ter esse sentimento, né, de inveja ou de querer achar que através da riqueza teremos a felicidade, né? Não é por aí. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. E como, né, lugar, né, mundo de provas e expiações, não é possível uma felicidade plena aqui na Terra, né?
Todos nós temos a nossa cota de sofrimentos. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam. Então, né, a gente sabe que é impossível, né, a razão mesmo não nos permite acreditar que, né, numa só encarnação, numa só, né, existência, teremos a felicidade, né? Então, a razão não nos permite aceitar que a Terra seja a única morada dos homens, que somente nela e numa única existência seria possível alcançar a felicidade que todos almejam. A Terra, né, é um mundo dentre muitos outros habitados por espíritos de acordo com o seu grau evolutivo. Então, a Terra já foi um mundo primitivo, hoje ele é um mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Nesse, né, no mundo de provas e expiações, o mal ainda prevalece, mas, seguindo para o mundo de regeneração, como ele já está indo, né, teremos ainda o mal, mas o bem já vai ser bem adiantado, né? Os espíritos serão espíritos melhores, né? Aí ele fala: iludem-se enganos que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então, não tem como, né? Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é que se admita que algures, né, quer dizer, em algum lugar, né, algum outro local, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Então, né, sabemos que a Terra é uma morada, mas existe, como né, Jesus já falou, né, há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus, demonstrando que há outros mundos melhores aguardando-nos e que permaneceremos em mundos inferiores enquanto não nos capacitarmos para viver em mundos melhores. Enquanto não tivermos a nossa transformação, enquanto não evoluirmos moralmente, né, intelectualmente, enquanto não tivermos a evolução moral, nós viveremos ainda no mundo mais primitivo ou, né, de provas e expiações. Como tudo evolui, né, no universo infinito, os seres, né, e as coisas, a Terra, um dia será um mundo melhor, assim como a Terra já foi um mundo, né, inferior, né, um planeta primitivo, um mundo primitivo. Hoje, né, ele já se adiantou, já é um mundo de provas e expiações. Aí ele fala, tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, quando nos transformarmos em espíritos melhores, quando, né, o bem prevalecer, né, quando estivermos avançado moralmente, né, estaremos vivendo num mundo mais aperfeiçoado, né? Nós sabemos que depois do mundo de regeneração há alguns mundos ditosos, mundos felizes, onde, né, se encontram os espíritos mais purificados. Como, né, a nossa meta é nos transformarmos em espíritos perfeitos, um dia nós também estaremos habitando, né? Habitaremos estes mundos. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente, né? Então, a Terra, por enquanto, ela, né, é uma penitenciária, ela é uma escola, né, onde estamos aprendendo, ela pode ser considerada um hospital, mas não será assim para sempre.
Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Né? Então, né, como nós vimos, né, como tudo evolui, a Terra também vai evoluir. Né? A Terra, né, os seres que aqui habitam, né, as coisas, tudo vai evoluir. Esse processo, né, esse progresso, depende exclusivamente do progresso, né, da sua humanidade. Todos os mundos, né, progridem de acordo com o progresso da humanidade. À medida que os homens evoluem intelectual e moralmente, progride também o mundo que os acolhe. E aqui ele também nos diz, né, nos conclama a observar o progresso já realizado na Terra, desde seus primórdios até hoje, incluindo o progresso moral já realizado, embora muito aquém do intelectual, né? Quer dizer, o progresso moral é muito abaixo do progresso intelectual, esclarecendo que se muito já foi feito, muito mais se pode, né, ainda fazer, e que o Espiritismo veio trazer os conhecimentos que faltavam para auxiliar e apressar esse progresso, principalmente no plano moral e social, né? E ele nos diz: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime. A emulação é o desejo de se melhorar, né? O desejo de se transformar, né? O desejo de ser melhor, né? Vos anime, e que cada um de vocês se despoje do homem velho. Então, que cada um de nós possa estar, né, que possamos estar nos transformando em pessoas melhores, né? Como que a gente pode fazer isso? Né? Através do autoconhecimento, né? Nos conhecendo, vendo as nossas dificuldades, né? Vendo os nossos erros e nos esforçando para agirmos, né, de forma diferente, né? Sermos mais fraternos, né? Perdoarmos mais, né? Estarmos praticando a lei do amor, né? E ele nos diz, né, que cada um de nós possamos fazer essa transformação moral, né? Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Então, o espiritismo, né, ele nos diz que deu início a essa transformação, nos fazendo ver, né, que para sermos felizes, né, isso não é uma condição que vamos encontrar fora de nós, mas dentro de nós mesmos, né? Mas seguindo as leis divinas, né, termos a consciência tranquila, né, estarmos agindo de acordo com as leis divinas. Deveis todo consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Né? Então, a gente pode ver que o Espiritismo, pelos seus princípios, né, o Espiritismo nos mostra, né, que a felicidade para a qual fomos criados não se encontra na obtenção ou no uso das coisas externas ao homem, como muita gente, né, pensa, né, e ainda corre atrás, fica só preocupado com o lado material, né? A felicidade é um estado interior, né, provocado por sentimentos e emoções que se originam na consciência do dever cumprido, do ter feito todo o bem que poderia ter feito, que foi possível, de não ter feito mal a ninguém, de se erramos, né, procuramos reparar os nossos erros, né? A felicidade, no caso, estaria dentro de cada um, né? Na maneira como valoriza seu viver na Terra, como valoriza os seus companheiros, né, de jornada,
né, e faz do seu viver um prazer. Essa felicidade é possível sentir aqui na Terra, mesmo não merecendo viver em mundos melhores por necessitar ainda das experiências que só o mundo de expiações e provas podem oferecer. Mesmo sofrendo tribulações e dificuldades, nós podemos ter uma felicidade relativa. Termos a nossa consciência tranquila, né, do dever bem cumprido, né, de estarmos, né, olhando, né, de termos a humildade, de olharmos para cada um de nossos irmãos, né, como sendo igual a nós, né, de estarmos praticando as leis divinas, praticarmos o perdão, né, são todas condições para que a gente possa, né, estar melhor, né, agindo de uma forma mais que não vai nos trazer uma felicidade relativa, né? Deixa eu um minutinho, gente, deixa eu ver aqui. Ele, na questão 922, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. E ele diz: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a boa confiança, a boa consciência e a fé no futuro, né? Então, para a vida material seria termos, né, a posse do necessário, e na nossa vida moral, a boa consciência e a fé no futuro, né? Acreditarmos, né, termos fé na vontade divina. E aí nós vamos ver a outra mensagem, né, de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, que vai nos falar sobre a perda de pessoas amadas, sobre mortes prematuras. E ele vai falar, né, que essas mortes, né, que a verdadeira vida é a vida espiritual e não a vida terrena. Então, a gente tem que encarar essa volta, né, essas mortes prematuras, não como um castigo, mas por aquele espírito ter já atingido o seu objetivo aqui, né? Estamos aqui a fim de aprendermos. Se aqueles espíritos eles voltaram antes, é porque Deus assim acha melhor, né? E inicialmente ele diz: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, né, nós temos que observar, né, que fala assim: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro. Que futuro é esse que a gente está falando? Né? Então, estamos valorizando mais a vida material do que a vida futura, né? Porque vivermos aqui na Terra, onde nós vimos, é uma penitenciária, um hospital, é uma escola, né? Teremos, né? Aquele espírito teria sofrimentos, teria dores. Se, né? Então, se pensarmos dessa forma, nós estamos considerando que a Terra, então, que é o lugar, né, onde o espírito deve estar. Não, a Terra é um mundo transitório, é uma vida passageira, né? Estamos aqui como prova, como expiação, né, para nos aprimorar, né? Aí ele fala: pois leva os que são úteis e deixa os que para mais nada servem. Então, se aqui continua, é porque ainda tem provas, né, tem expiações para passar, né, para se aprimorar. Ainda não chegou a término as suas provas, se aqui continuamos.
Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Então, nada acontece por acaso, tudo tem a sua razão de ser. Se aquilo aconteceu, porque era o melhor, era um livramento para aquele espírito, ou que tinha chegado ao término das suas provas. Não podemos ficar questionando a justiça divina, né? Não aceitando, né, as leis do nosso Pai, né? As suas decisões. Se prescrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraria sempre a razão divina, razão regeneradora. E os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça os cabelos dos pais. Então, né, aqui ele deu uma das razões, né, que a morte é preferível para que aquele espírito se perca, né, que faça, né, adquira, né, mais débitos naquela encarnação. Então, é preferível a morte, né, do que fazer, né, passar por essas situações, né, que vão ainda deixá-los mais endividados, né? Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então, ele diz que a morte prematura, a morte, né, é um grande benefício que Deus concede, para que aquele espírito não caísse em tentações, né, para preservá-lo das misérias da vida, porque essa vida no mundo material, essa vida no mundo de provas e expiações, seria, né, uma vida em que ele sofreria. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prene de esperanças. De que esperanças falais? Né? Então, de que nós estamos falando? Da vida material? Se nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, então de que esperanças é essa que nós estamos falando, né? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminhos e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças, né? Qual teria sido os sofrimentos que aquele espírito teria que passar, né? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferires as da vida efêmera que arrastais na terra. Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Então, né, daremos mais consideração, né, aos prestígios da glória, né, ao enriquecimento na vida material do que estar, né, no reino de Deus, de que está lá entre os bem-aventurados. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco?
Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Então, nós já estudamos lá no capítulo 4, né, quando fala sobre a afeição real, a afeição sincera, em que as famílias espirituais, elas não se separam, né? Então, mesmo que estejamos, né, um encarnado e o outro desencarnados, esses afetos não se rompem. Os nossos, né, a nossa família está junto de nós, torce, né, para que aqueles que estão encarnados, né, tenham uma boa, né, que consigam passar bem pelas suas provas, né? O amor, né, não diminui, né, estando um lá e outro cá, né? Essas afeições, elas se conservam. Então, não temos que ter receio de que perdemos. Não, esses seres, eles estão perto de nós, né? Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Então, a alma vive melhor quando está, né, no mundo espiritual. Ela tem uma visão maior, né, não está limitada pelo seu corpo físico como nós, né, como aqueles que estão aqui encarnados. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprime uma revolta contra a vontade de Deus. Então, ele nos diz que nessas separações, aquele ente querido está perto de nós, né? E que fica contente com os nossos pensamentos de amor, né, e de confiança. E vão ficar infelizes quando ficamos revoltados, né, contra as leis de Deus, né? Que a revolta denota falta de fé, até porque, né, como nós bem sabemos, como eu falei, que nós vimos lá no capítulo 4, né, e nós não estamos separados, eles estão perto de nós, né, eles vibram por nós e iremos nos encontrar, né, futuramente, reencontrar. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar estes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Então, nós que aqui, né, ficamos, né, que possamos estar rezando, né, em prece pelos nossos entes queridos que foram. Né, que eles possam estar bem, cumprindo, né, continuando a sua evolução espiritual. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir, que o soberano Senhor prometeu. Então, queridos irmãos, né, chegamos ao final dessa mensagem, né, de Sanson. Não vou ler a próxima, porque aí passaria muito do nosso horário, que já são 9 horas, né, e que possamos, né, possamos todos ter tido um bom aproveitamento, né, que tenhamos fé, né, confiança nas leis divinas, confiança no nosso Pai maior, né, que nada acontece por acaso, que está a todo momento junto de nós, que nos vê, que nos ama incondicionalmente, né, que nos dá a oportunidade, né, de, através das sucessivas encarnações, estarmos nos aprimorando, estarmos burilando, né, estarmos, né, evoluindo moralmente. Né? Quero agradecer, né, a Maria Inês pela prece, a Daiane, né, pela ajuda, a Ana Laura, que colocou o nosso hino, e a José Martins pelo versículo. Obrigada a todos, boa noite. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno,
este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens vivem como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. E assim, querido e amado Jesus, nosso irmão maior, maravilhoso é o vosso amor. Somos eternamente gratos, Senhor, por tudo que fazes por nós e que possamos procurar com toda a nossa vontade, por mais que algumas vezes possa se tornar difícil devido à nossa pequenez e ainda termos todas as imperfeições, mas que procuremos com boa vontade sermos obedientes a Ti e aos nossos irmãos trabalhadores que dedicam o seu tempo a nos amparar e nos proteger, e nós livrando dos perigos que não precisamos passar. Querido Jesus, aproveitando que estamos reunidos em Teu santo nome, pedimos que se faça de acordo com a vossa autorização, que as energias salutares, curadoras, evangelizadoras, energizadoras possam ser usadas em benefício dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam, cada um com a sua necessidade, que o Senhor conhece, que a nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima visite todas as mães que estão aflitas com seus filhos, possa percorrer todas as enfermarias, leitos, onde estiver precisando de Ti, Mãe. E a nós, Mãe, que a Senhora possa nos envolver com Teu manto sagrado,
nos transmitindo o teu amor, que tanto nos acalma, que possamos fechar nossos olhos, respirar fundo e nos deixar envolver nessa luz, tocando a nossa sensibilidade, percorrendo todo o nosso ser. Mãe, nós te amamos. Obrigada, Mãe, pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigada por tudo. Que assim seja.